A minha mãe cuspiu aquelas palavras como veneno. Os voos custam 1.400 euros, disse ela, se não acompanhas, nem venhas, e eu sorri, porque já tinha enterrado o nosso segredo no fundo do Tejo, onde os peixes devoram mentiras. 3 anos depois, quando o avião dela caiu no Atlântico, ninguém me ligou para chorar, ligaram para me perguntar se eu sabia pilotar. Os voos custam 1.400 euros, disse a minha mãe, se não acompanhas, nem venhas. As palavras dela ecoaram no ar abafado da cozinha Alfama, onde o cheiro de bacalhau assado se misturava com o sal do Tejo que entrava pela janela entreaberta. Eu estava de pé junto à mesa de carvalho lascado, as mãos ainda sujas de farinha do pão que tentava amassar para o jantar, um gesto inútil de normalidade numa casa onde nada o era. Mamã, com os seus 58 anos gravados em rugas como mapas de uma Lisboa que ela odiava e amava na mesma medida, olhava-me fixamente, os olhos castanhos endurecidos pelo sol do Alentejo que a trouxera para cá há décadas. Pai estava ausente, como sempre, provavelmente enfiado num bar da Baixa, afogando as dívidas no copo de tinto barato. Eu tinha 28 anos, solteira por escolha e desempregada por necessidade, num país onde os sonhos custam mais que os bilhetes de avião. A família, ou o que restava dela, planeava uma viagem ao Brasil, para rever a tia-avó em São Paulo, a única raiz que nos ligava a algo além da miséria cotidiana. Mas 1.400 euros por cabeça. Era o equivalente a 6 meses de renda atrasada, ao salário que eu mendigava em cafés sazonais no verão, servindo turistas alemães que pediam pastel de nata com sotaque gutural. Não posso, mãe, respondi, a voz baixa, como se admitir pobreza fosse um pecado. Ela riu, um riso seco como o vento de agosto em Évora. Então fica aqui, com os teus livros e as tuas ilusões. Mas não voltes a pedir nada. Esta família vai em frente, com ou sem ti. Naquele momento, algo se partiu em mim. Não era raiva imediata, mas um estalo sutil, como o de uma costura que cede no vestido de uma avó. Eu via ali, a mulher que me criara sozinha após o pai fugir com a secretária do banco, a mesma que me ensinara a rezar à Senhora da Conceição para que os credores não batessem à porta. E agora? Ela me descartava como um bilhete usado, por causa de uma viagem que cheirava a fuga, fuga da depressão que a consumia, das noites em que chorava pelo irmão perdido na Revolução dos Cravos, ou talvez pelo amante que eu descobrira meses antes, um viúvo do bairro que a visitava quando eu trabalhava. Sentei-me na cama essa noite, o quarto minúsculo no terceiro andar sem elevador, paredes descascadas pintadas de azul desbotado como um céu de inverno. O som distante dos fados subia da rua, lamentos de Amália que pareciam ecoar os meus próprios. Peguei no telemóvel e pesquisei, voos Lisboa-São Paulo. Os preços piscavam como acusações, 1.200, 1.300, 1.400 euros. Dinheiro que eu não tinha, mas que ela arranjara, como? O pai. Não, ele mal pagava a pensão. Então veio a memória, as caixas de joias que faltavam na cômoda da mãe, os anéis da avó que ela jurara guardar para mim. Vendidos. Para quê? Para uma ilusão de família unida no exílio tropical. A vingança começou ali, num sussurro. Não era planeada, mas brotava como musgo nas pedras da Sé Velha. Eu imaginava-as no avião, mãe, pai, o irmão mais novo que mal me falava desde que arranjara namorada em Cascais. Rindo, brindando com caipirinhas, enquanto eu ficava para trás, a podridão da casa a engolir-me. Mas e se o voo não chegasse? E se o céu, caprichoso como o fado, os levasse? O pensamento era doce, venenoso, e eu sorri no escuro, o coração batendo como o sino da igreja ao longe. Nos dias seguintes, a casa tornou-se um teatro de silêncios cortantes. Mãe arrumava malas com eficiência militar, dobrando roupas como se dobrasse as nossas divergências. Vais arrepender-te, murmurava ela, enquanto eu lavava a louça, o vapor embaçando o vidro da janela onde se via o castelo de São Jorge, guardião indiferente das nossas guerras. O pai voltava tarde, cheirando a gin e culpa, e tentava mediar. Filha, arranja um empréstimo. É família. Família. A palavra era uma faca. Lembrei-me da vez em que, aos 15, ele me prometera um curso de arte em Belém, mas gastara o dinheiro num carro que vendeu meses depois. Família era isso, promessas evaporadas no ar úmido de Lisboa. Uma noite, enquanto eles dormiam, entrei no quarto da mãe. A mala aberta exibia o bilhete impresso, TAP, voo TP1756, partida em 2 semanas. Toquei o papel, sentindo a textura lisa como pele de serpente. No fundo da mala,
um envelope, extratos bancários. Meu Deus! Dinheiro de uma herança que ela me ocultara, a do tio em Angola, morto no ano passado. 5.000 euros, transferidos para a conta dela. E eu, mendigando para pagar a eletricidade. Lágrimas quentes escorreram, mas não de tristeza, de fúria pura, cristalina como o vinho verde que bebíamos nas festas de Santo Antônio. Saí para a rua, o ar fresco da madrugada limpando a mente. Caminhei até ao terreiro do Paço, onde o Tejo lambia as escadarias como um amante relutante. Sentei-me na borda, os pés pendurados sobre a água negra, e pensei no que faria um homem no meu lugar. Um assassinato. Tão banal, tão pouco português, nós preferimos o veneno lento das palavras, o drama das ausências. Mas eu queria mais. Queria que eles sentissem o abandono que me infligiam, amplificado 1000 vezes. O avião. Sim, o avião seria o palco perfeito. Um voo cancelado por razões técnicas, uma pista falsa de terrorismo, ou algo mais sutil, um e-mail anónimo para a companhia, sugerindo uma ameaça. Não matá-los fisicamente, mas espiritualmente, fazê-los duvidar, temer, questionar se a família valia o preço. De volta ao quarto, abri o portátil antigo, o ecrã rachado como o meu orgulho. Pesquisei fóruns sombrios, como sabotar um voo sem deixar rastros. Nada ilegal, claro, apenas sementes de dúvida. Encontrei histórias de passageiros aterrorizados por boatos, voos desviados por pânico coletivo. O meu plano formou-se, um e-mail para a TAP, de um endereço falso, alertando para uma ameaça interna no voo específico. Assinado por um nome árabe, para jogar com os medos pós 11 de setembro. Seria o suficiente para inspeções, atrasos, cancelamentos. E se não bastasse? Um post nas redes, viralizando o medo. Mas o coração humano é traiçoeiro. Enquanto digitava, lembrei-me da infância, piqueniques no Monsanto, mãe cantando modinhas alentejanas, pai contando histórias do 25 de Abril. Eram reais? Ou apenas outra ilusão, como o dinheiro escondido? A tecla Enter hesitou sob o meu dedo. Então, apertei. Enviado. O primeiro ato da minha vingança, invisível como um nevoeiro matinal no rio. As semanas passaram num turbilhão de ansiedade disfarçada de rotina. Eu sorria nos jantares, ajudava a arrumar as malas, até ofereci-me para levar as bagagens ao aeroporto. Mãe amolecera um pouco, talvez pelo vinho ou pela culpa latente. Ainda bem que mudaste de ideias, disse ela uma vez, tocando-me o braço. Menti, encontrei um extra no trabalho. O irmão, o traidor de 22 anos, ignorava-me, obcecado pelo telemóvel e pela loira de Cascais que postava fotos em biquíni no Instagram. Pai, o eterno ausente, prometeu conversar no avião. O dia da partida chegou com um sol impiedoso, o tipo que faz as pedras de Lisboa fumegarem. No aeroporto de Portela, Humberto Delgado, com o seu nome irónico para um traidor, o caos habitual, filas de turistas suados, anúncios em inglês e português misturados. Entreguei as malas com mãos firmes, o bilhete deles na minha bolsa como troféu. Boa viagem, disse, abraçando-os. Mãe cheirava a lavanda e arrependimento, pai, aftershave barato. O irmão deu-me um beijo distraído na face. Enquanto eles passavam o controle de segurança, eu sentei-me num café, o copo de galão a tremer na mão. Verifiquei o e-mail falso, resposta da TAP, investigação em curso, voo pode ser afetado. Meu Deus, funcionara. O coração galopava como um cavalo selvagem no chiado. Anúncios ecoavam, voos para São Paulo, porta 17. Mas o meu era porta 17 também. Não, o deles era o 19. Esperei, o relógio tic-tacando como uma bomba. Então, o anúncio, senhoras e senhores, o voo TP1756 para São Paulo está atrasado devido a uma verificação de segurança. Pedimos paciência. Vi-os ao longe, sentados, irritados, a mãe revirando os olhos para o pai. Sorri por trás do jornal. A vingança era doce, mas incompleta. Eles voltariam para casa, para mim, a filha abandonada. E aí, o verdadeiro drama começaria. Eles voltaram, claro. O voo foi cancelado ao fim de horas de espera sufocante, com inspetores de fatos cinzentos vasculhando bagagens como cães farejadores de mentiras. A mãe ligou-me do terminal, a voz um misto de fúria e alívio forçado.
vem buscar-nos, Inês. Isto é um pesadelo. Inês. O meu nome, que ela raramente usava, como se pronunciá-lo doesse. Dirigi-me ao aeroporto na mota velha, o vento cortante limpando as lágrimas que eu não derramara. Encontrei-os exaustos, malas arrastadas como âncoras, o pai resmungando sobre terroristas muçulmanos, e quando os medos que eu plantara. No carro, um Renault enferrujado que herdara do avô, o silêncio era palpável, interrompido só pelo ronco do motor na A1. Mãe no banco da frente, olhando o Tejo que serpenteava ao lado da autoestrada. Foi uma ameaça anônima, explicou ela, como se eu fosse uma criança. Diziam que havia uma bomba no avião. O irmão, no banco de trás, ria nervosamente, imagina se explodisse. Bum, adeus São Paulo. Ri com ele, mas por dentro, o prazer era ácido, corroendo as bordas da culpa que começava a rastejar. Chegamos a casa ao anoitecer, Alfama iluminada por lampiões que dançavam sombras nas paredes. Desfizemos as malas em silêncio ritual, roupas amarrotadas como esperanças frustradas. Naquela noite, jantámos sardinhas grelhadas na varanda, o cheiro de fumo misturando-se ao jazz que subia do bar embaixo. Pai abriu uma garrafa de vinho verde, propondo um brinde, à família que sobrevive. Sobrevive. A palavra pairou, pesada como a umidão do rio. Eu brindava, mas os meus olhos fixavam-se na mãe, que evitava o meu olhar. Ela sabia. Não, impossível. Mas o segredo da herança queimava-me a língua. Dias depois, a rotina retomou, mas rachada como um azulejo partido. Mãe mergulhou numa depressão mais funda, passando horas na cama, o quarto escuro salvo pelo crucifixo na parede. Não merecemos isto, murmurava ela para si mesma, enquanto eu limpava a casa, varrendo poeira que se acumulava como ressentimentos. O pai, sentindo-se inútil, saía mais cedo para o trabalho na fábrica de cortiça em Palmela, voltando com garrafas extras. O irmão, o egoísta, cancelou a namorada e trancou-se no quarto, jogando online como se o mundo virtual curasse o real. Eu florescera na sombra da minha própria criação. Comecei a trabalhar num call center em Saldanha, respondendo queixas de clientes furiosos, ironia deliciosa, pois agora eu era a voz calma no caos. O salário era mísero, mas suficiente para um plano B, aulas de informática à noite, sonhando com uma fuga para o Porto, onde o Douro prometia renascimento. Mas a vingança não parava. Pesquisei mais, como reacender o medo. Um blog anónimo, postando ameaças vagas contra a TAP, ligando ao voo cancelado. Viralizou em fóruns de conspiração, com comentários de lisboetas paranoicos, é o governo, a esconder os lucros. Uma semana depois, a mãe confrontou-me na cozinha, o avental sujo de sopa de couve. Inês, foste tu? A pergunta veio do nada, os olhos dela perfurando-me como agulhas. Congelei, a colher de pau na mão. O quê? Ela aproximou-se, o hálito a cheirar a alho. O e-mail. Eu vi o histórico no teu portátil, quando limpava. O quarto girou. Ela entrara no meu espaço, violando o último reduto. Não, menti, a voz firme. Mas ela riu, amargo. Sempre foste a mais esperta, a mais ressentida. Por causa do dinheiro. Eu guardei-o para nós, para a viagem que nos salvaria. Salvaria. A palavra era uma piada cruel. Salvar-nos de quê, mãe? Da casa que desaba. Do pai que bebe. De ti, que vendes as memórias da avó para fingir que somos normais. As palavras saíram como um vômito, anos de silêncios expelidos. Ela slap-me, a mão aberta e quando no azulejo. Traidores. Todos vocês. Gritou, e fugiu para o quarto, batendo a porta. Naquela noite, o pai encontrou-me na varanda, fumando um cigarro roubado do irmão. Ela contou-me, disse ele, a voz rouca. Sentei-me ao lado dele na cadeira de verga, o Tejo negro abaixo de nós. Eu fiz por amor, pai. Amor torcido, mas amor. Ele acendeu um charuto, o fumo subindo como fantasmas. A família é isso, Inês. Torções que nos quebram. Contou-me então o segredo, o tio de Angola não morrera, suicidara-se, fugindo de dívidas que herdáramos. A mãe ocultara, para proteger-nos. Proteger. Outra mentira. A vingança evoluiu.
Não mais sabotagem externa, agora, interna. Comecei a sussurrar dúvidas, ao irmão, sobre a infidelidade do pai, ao pai, sobre os planos da mãe de o deixar, à mãe, sobre o vício do irmão em apostas online. Veneno gota a gota, assistindo ao drama desenrolar-se como uma ópera de Verdino São Carlos. Discussões irrompiam à mesa, pratos voando, palavras cortantes como facas de ourives alentejanas. Eu mediava, a filha perfeita, mas por dentro, exultava. O avião cancelado fora só o prólogo, o verdadeiro voo era este, rumo ao abismo familiar. Um mês depois, a tensão culminou numa noite de tempestade, o trovão ribombando sobre o castelo como Deus zangado. Mãe e pai gritavam na sala, acusações voando, tu e aquela puta do banco, ainda. E tu, com o teu amante no Alentejo. O irmão interveio, empurrando o pai, que caiu contra a mesa, derrubando o jarro de água. Eu assisti da escada, o coração um tambor. Então, a mãe virou-se para mim, tu plantaste isto, Inês. A tua raiva envenenou tudo. Avancei, a voz calma, não, mãe. Vocês envenenaram primeiro. Com o vosso silêncio, as vossas mentiras. O voo era a vossa salvação, para mim, era a minha prisão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, partido só pela chuva que fustigava as janelas. Pai levantou-se, cambaleante, vamos remar, família. Outra viagem, mais barata. Madeira, talvez. Mas eu sabia, não havia remendo. A vingança era um pássaro que voava livre agora, as asas quebradas curadas no sangue das nossas feridas. A proposta do pai, uma viagem à Madeira, era um remendo grosseiro numa ferida gangrenosa. Aceitámos, por inércia, como se o arquipélago vulcânico pudesse lavar as nódoas da nossa alma. Comprei o bilhete com o salário do call center, 300 euros para um voo curto, mas o suficiente para sentir o ferro da ironia. Desta vez, sem cancelamentos, brinquei na cozinha, e a mãe estremeceu, os olhos evitando os meus. O irmão, apaziguado pela promessa de praias e cervejas, postava fotos de Peking no Instagram, Family Trip Reloaded. Eu via e ria, sozinha no quarto, imaginando o vulcão adormecido de pico ruivo a acordar para nos engolir. O voo partiu ao amanhecer, o céu cor-de-rosa sobre a pista de Portela como uma promessa falsa. Sentei-me ao lado do irmão, que dormia com auscultadores, sonhos de surf na cabeça. Mãe e pai à frente, mãos entrelaçadas num gesto forçado de unidade. O avião subiu, o ronco dos motores abafando os medos. Olhei pela janela, Lisboa encolhia, o Tejo uma serpente prateada, o castelo um brinquedo. Por um momento, senti paz, a ilusão de altitude, onde problemas parecem pequenos. Mas a minha mente, treinada na arte do drama, tecia tramas, e se eu sussurrasse ao hospedeiro sobre uma visão de turbulência? Não. Desta vez, a vingança seria psicológica, um banquete lento. Chegámos ao Funchal sob sol tropical, o ar perfumado de flores e mar. O hotel era modesto, um prédio branco na encosta com vista para o Atlântico, ondas quebrando como aplausos irónicos. Passeios matinais pelo mercado, onde comprei ponchas doces que embetavam a língua, tardes enlevadas, trilhos úmidos onde o musgo escorregadio espelhava as nossas pisadelas. Mas sob a superfície idílica, o veneno fervia. Durante um jantar de espetadas no cais, comei em silêncio enquanto o pai contava anedotas do salazarismo. Naqueles tempos, família era sagrada, sem estas modernices. Mãe revirou os olhos, sagrada. Eras tu que desaparecias com as reuniões do partido. O irmão riu, mas eu intervim, e a avó? Morta sozinha porque ninguém ligava. Silêncio. O garfo da mãe parou ao meio do ar. Na segunda noite, o plano aprofundou-se. Sozinha no quarto partilhado com o irmão, que roncava como um porco no espigueiro, acedi ao Wi-Fi do hotel e criei um perfil falso, Vozes da Madeira, um blog anónimo sobre fantasmas familiares, na ilha. Postei histórias, uma família desfeita por segredos, um voo cancelado como presságio, um suicídio encoberto em Angola. Ligado ao nosso sobrenome, sutilmente. De manhã, mostrei ao irmão no pequeno almoço, olha isto, creepy. Ele leu, pálido, é sobre nós. Quem raio? Mãe, ao ver, derrubou o café, Inês, apaga isso. Neguei, inocente, não fui eu. Mas... e se for verdade? O medo instalou-se como uma umidade nas paredes de basalto.
Passeios tornaram-se tensos. No teleférico para Monte, o pai agarrou o corrimão com força, murmurando sobre maldições. Na praia de Seixal, águas negras lambendo areias pretas, a mãe confessou ao irmão, achando que eu não ouvia, escondida atrás de uma rocha. Eu devia ter dito à Inês sobre o tio. O dinheiro era para ela, mas... o medo. Medo. A raiz de tudo. O irmão, surpreendido, rebateu, ela sabe, mãe. E odeia-nos por isso. Eu odiava. Sim, mas era um ódio purificado, como o vinho do Porto envelhecido em cascos de carvalho. À noite, no quarto, chorei pela primeira vez, não por remorso, mas pela beleza trágica do nosso destino. Éramos como os romances de Camilo Castelo Branco, amores perdidos em perdições, vinganças que devoram o vingador. Mas eu não pararia. No dia seguinte, no mirador da Ponta de São Lourenço, vento uivando como banshee, confrontei o pai. Conta-me a verdade sobre o tio. Ele hesitou, o rosto enrugado pelo sol. Ele matou-se por causa de uma traição. Tinha uma filha legítima, em Luanda. Nós escondemos, para proteger a família. Uma meia-irmã. O mundo inclinou-se. E o dinheiro? Para ti, Inês. Mas a tua mãe? Gastou em tolos sonhos. A revelação foi um terremoto, mas eu já esperava abalos. Naquele instante, o plano final formou-se, não destruição, mas exposição. Voltaria a Lisboa e contaria tudo, num diário online, num fado moderno cantado nas ruas de Alfama. Deixá-los-nos perante o mundo, as mentiras expostas como entranhas de touradas na praça. O voo de regresso foi calmo, o céu limpo como consciência lavada. Mas ao aterrar, o irmão puxou-me de lado no aeroporto. Eu sei que foste tu, no blog. Para de magoar-nos. Sorri, magoar. Estou a curar-nos, mano. Com a verdade. Ele empurrou-me, leve, mas o gesto doeu mais que palavras. A família chegara ao fundo, e eu era o anzol que nos puxava para cima, ou para o abismo. De volta a Lisboa, a cidade parecia mais viva, as ruas de Alfama pulsando com o ritmo de fado e sardinha que eu agora apreciava como antídoto ao veneno interno. O emprego no call center tornara-se suportável, as vozes irritadas dos clientes ecoavam as minhas próprias, mas eu respondia com uma calma zen, forjada no fogo da madeira. A casa, porém, era um campo minado, mãe trancada no quarto, lendo biblias antigas como se as respostas estivessem nas páginas amareladas, pai afundado em cervejas no balcão do Tasca do Chico, irmão, o frágil, saindo de madrugada para noites em Barro Alto, voltando com olheiras que contavam histórias de excessos. Eu tornei-me a âncora, cozinhando caldeiradas que ninguém elogiava, lavando roupas impregnadas de suor e segredos. Mas à noite, no quarto, o laptop era o meu confessionário. Criei o site, Sombras de Alfama, histórias verdadeiras de uma família quebrada. O primeiro post, o voo fantasma, como 1.400 euros compraram uma traição. Descrevi tudo, o ultimato da mãe, o dinheiro escondido, o e-mail anónimo, sem admitir autoria. Publiquei fotos desfocadas, o bilhete rasgado, a mala aberta, silhuetas contra o Tejo. Viralizou devagar, partilhas em grupos de Facebook de lisboetas nostálgicos. Isto é real. Parece fado vivo. A reação veio rápida. Uma manhã, enquanto torrava pão, o telefone tocou, um jornalista do Público, voz suave como vinho do Dão. Inês. Li o seu blog. Pode ser capa. Recusei, mas o dano, ou cura, estava feito. O irmão descobriu primeiro, invadindo o meu quarto com olhos instados. Apaga esta merda. És uma traidora. Atirei-lhe o telemóvel. Traidores são vocês, que me deixaram para trás. Ele chorou então, o corpo magro tremendo como folha de sobreiro ao vento. Eu amo-te, mana. Mas isto destrói-nos. Abracei-o, o cheiro de suor jovem misturando-se às lágrimas. Pela primeira vez, dúvida rastejou, e se a vingança fosse só outra prisão? Mãe reagiu diferente, silêncio, seguido de uma carta deslizada sob a porta. Filha, o que escreves é verdade, mas parcial. O tio. A tua meia-irmã. Chamo-me Ana, vive em Luanda. Eu escondi para te proteger de mais dor. Ana. O nome ecoou como sino rachado.
Liguei para o número que ela incluíra, um prefixo angolano, distante como o passado. Prima. A voz do outro lado era rouca, marcada por anos de sol africano. Contou-me, o pai dela, o nosso tio, amara uma mulher local, fruto de um caso durante a guerra colonial. Ele deixou-nos, mas eu perdoei. E tu? O blog. Vem cá, Inês. Aqui, as raízes são profundas, não quebram fácil. O convite acendeu uma faísca nova. Mas pai. Ele confrontou-me no terreiro do Paço, onde nos sentámos num banco virado para o rio, gaivotas gritando acusações. Eu sabia do caso do tio. E do meu próprio. Com a secretária, há anos. Confissão. Por que esconder? Medo, filha. Em Portugal, família é fachada. Atrás, o caos. Bebi um café amargo, sentindo o peso, a vingança expusera tudo, mas também me libertara. Então, vamos reconstruir. Sem mentiras. Mas o drama português é teimoso. Naquela noite, mãe tentou o suicídio, pílulas de um frasco antigo, encontrado por mim ao voltar do trabalho. O hospital de São José, cheiro de desinfetante e desespero, luzes fluorescentes piscando como falsos profetas. Porquê, mãe? Sussurrei na cama dela, mão na mão fria. Porque tu escreves a nossa vergonha, e eu não aguento o espelho. Lágrimas minhas, pela primeira vez sinceras. Chamei o pai, o irmão, reunimos-nos na sala de espera, um quarteto de fantasmas. Acabou o blog, jurei. Mas no íntimo, sabia, a história continuaria, não em pixeles, mas em carne viva. Dias depois, com mãe recuperada, frágil como porcelana de vista alegre, decidimos a verdade coletiva. Uma ceia em casa, velas acesas contra o escuro de dezembro. Contámos tudo, o amante da mãe, acabado, o vício do pai, em AA, as apostas do irmão, bloqueadas. Eu confessei o e-mail, o blog. Silêncio, então abraços, desajeitados, mas reais. Perdão, murmuramos em coro, como num fado de reconciliação. Mas o coração humano guarda cicatrizes, a minha vingança deixara marcas, e eu sentia o puxão para mais, para Luanda, para a meia-irmã, para um voo que custasse não euros, mas alma. O perdão era frágil como o vidro de uma garrafa de ginja estilhaçada no chão de uma taberna do Rocio. Durou semanas, um mês talvez, com jantares onde ríamos de memórias falsas, passeios no Parque Eduardo VII onde fingíamos normalidade. Mãe voltou ao trabalho como costureira no Chiado, agulhas perfurando tecidos como perfuravam as nossas defesas. Pai moderava o copo, o irmão arranjou emprego em turismo, guias para Yankees em elétricos amarelos. Eu promovi no call center, lidando agora com VIPs, vozes que pediam upgrades em suítes como se o mundo devesse obediência. Mas o blog, apagado, mas não esquecido, ecoava em whispers. Amigos de infância ligavam, és tu, a louca da família. Vizinhos olhavam torto nas escadas de Alfama, murmúrios como o vento nos varais de roupa. E a carta de Ana, a meia-irmã, queimava na gaveta, vem, Inês. Aqui, o sol não mente. Pesquisei Luanda, cidade de contrastes, praias de Mossul contra favelas poeirentas, herança portuguesa misturada a ritmos angolanos. Um voo custava 800 euros, acessível agora, com o bónus do trabalho. Mas isso significava abandonar a família remendada. Ou era a continuação da vingança, trocando uma prisão por outra? A decisão veio numa noite de insônia, o Tejo refletindo luzes da ponte 25 de Abril como estrelas caídas. Levantei-me, vesti um casaco e desci à rua, caminhando até ao mirador da Senhora do Monte. Lá, sob o zumbido de motas e conversas etílicas, chorei pelo que fora, a menina que sonhara com arte em Belém, não com dramas de telenovela. Liguei para Ana às 4 horas, fuso horário esquecido. Eu vou. A voz dela, calorosa, boa, mana. Traz vinho do Porto, aqui, bebemos para esquecer. Planeei em segredo, bilhete comprado online, mala leve com fotos da avó e um rosário da mãe. Diga-lhes na véspera. Não, outra traição, mas necessária. A mãe sentiu, estás distante, Inês. Outro voo. Ri, só um passeio ao Porto. Mentira pequena, veneno diluído. O pai ofereceu-me um abraço,
vai, filha. Mas volta. O irmão, intuitivo, piscou, leva-me da próxima. O dia da partida, céu cinzento, típico de Lisboa em transição. No aeroporto, o mesmo cheiro de café e ansiedade. Sentei-me na sala de embarque, o coração um laço frouxo. Então, mensagem da mãe, boa viagem. Amo-te. Simples, mas o suficiente para dúvida. E se ficasse? A vingança completa seria perdoar e reconstruir. Mas o alto-falante chamou, TP296 para Luanda. Levantei-me, pernas pesadas como chumbo de minas alentejanas. O voo foi turbulento, nuvens como algodão sujo sobre o deserto do Saara. Dormi pouco, sonhando com aviões caindo, famílias desfeitas. Acordei com o anúncio, bem-vindos a Luanda. O calor bateu como tapa ao descer a escada, ar úmido, cheiro de peixe grelhado e especiarias. Ana esperava na chegada, 30 anos, pele morena como café torrado, olhos iguais aos do tio nas fotos antigas. Abraçamo-nos, estranhas unidas por sangue traído. Bem-vinda à casa verdadeira, disse ela, levando-me num táxi poeirente para o centro. Luanda era caos belo, avenidas largas com palmeiras, mercados onde vendedores gritavam em umbundo e português, o Atlântico Índico lambendo margens como o Tejo nunca fizera. A casa dela, um apartamento modesto em Gombota, cheirava a fungos e memórias. Contou-me tudo, o pai, chegado nos 70s como engenheiro, amar a mãe dela, uma mucubal de mãos calejadas. Ele prometeu casamento, mas Portugal chamou. Deixou-nos com nada, só cartas. Cartas que eu lera no blog da mãe, as mesmas que ela queimara. Dias viraram semanas. Passei-as explorando, praias de ilha, onde ondas cantavam lamentos coloniais, museus com máscaras de madeira que pareciam rostos da nossa dor. Ana era terapeuta, ajudando vítimas de guerra, ironia, curando traumas que o nosso sangue causara. A vingança não cura, Inês, disse ela numa noite, bebendo cuca gelada na varanda. Mas o perdão é um rio que leva tudo. Chorei então, contando o blog, o voo cancelado, o slap da mãe. Ela ouviu, sem julgar, fomos todas vingadas pelo silêncio. Agora, fala. Escrevi e-mails para casa, fotos de sorrisos, mentiras de tudo bem. Mas o puxão crescia. Uma noite, sonhei com o avião caindo, não o nosso, mas um imaginário, com mãe gritando o meu nome. Acordei suada, ligando para ela às 3 horas. Volto em breve. A voz dela, quebrada, não voltes por pena. Volta por amor. Amor. A palavra final da minha saga. O regresso a Lisboa foi como descer de um sonho febril para a crueza do cotidiano. O avião aterrou sob chuva fina, o Tejo inchado como veias varicosas de uma cidade envelhecida. Ana viera comigo, ousadia, ponte entre mundos. Vou conhecer a família, dissera ela no aeroporto de Luanda, o sorriso desafiador. Eu tremia por dentro, e se o passado explodisse como mina antipessoal? Chegámos à Alfama de táxi, o ar familiar de pão quente e peixe frito acolhendo-nos como um abraço relutante. A casa estava vazia, nota na porta, no mercado, volta já. Beijos. Ana tocou os azulejos, é como as histórias do pai, Lisboa, a saudosa. Rimos, nervosas, arrumando as malas. Quando eles entraram, mãe com sacos de couve, pai com pão, irmão com garrafas de cerveja, o tempo parou. Mãe deixou cair as couves. Quem é esta? Apresentei, Ana. A filha do tio. A minha meia-irmã. O silêncio foi um abismo, preenchido só pelo gotejar da torneira. Pai empalideceu, reconhecendo traços no rosto dela. Irmão piscou, confuso. Mãe, ou mãe, desabou numa cadeira, mãos no rosto. Como? Murmurou. Contei tudo, a carta, Luanda, as conversas sob o sol africano. Ana avançou, voz firme, eu perdoei o pai. Agora, perdoem-me por existir. Lágrimas fluíram, mães, pais, todos nós, um rio de catarse que lavava anos de pus. A ceia foi caótica, bela, funge ao lado de bacalhau, poncha misturada com vinho verde, histórias entrelaçadas como fios de um tapete alentejano. Pai confessou, eu sabia, e calei. Medo de perder-vos. Mãe tocou a mão de Ana, bem-vinda, filha.
Tardia, mas tua. Irmão, o leve, brincou, mais uma para as sardinhas. Riamos, o som ecoando nas paredes como fado renascido. Mas o drama não acaba em aplausos. Semanas depois, o blog, reaberto por mim, agora como diário de redenção, ganhou tração, das asas quebradas à união, uma família portuguesa. Leitores comentavam, inspirador, verdadeiro como essa. Um editor ligou, livro. Recusei, a história era nossa, não mercadoria. Hoje, vivo entre dois mundos, fins de semana em Luanda com Ana, planeando uma casa partilhada, dias em Lisboa, ajudando mãe na costura, pai no AA, irmão nos elétricos. A vingança foi o catalisador, o fogo que queimou o velho para o novo brotar. Olho o tejo da varanda, ondas sussurrando segredos, e penso, os voos custam mais que euros, custam almas. Mas voamos, mesmo assim, com asas remendadas, para horizontes onde o perdão é o único destino. E se perguntarem se matei a família num voo imaginário? Digo, sim, matei a velha. A nova? Voo livre.